Bom dia para vocês, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez nesse microfone para compartilhar das coisas maravilhosas que o Senhor traz ao nosso coração a cada dia. Deus fala conosco de uma maneira diferente e eu estou aqui para falar com vocês da parte do Senhor. Bom dia, Jorge Vendramini, Olga Roque, que já entraram no Facebook. Bom dia, o pessoal de casa, ok? É tanta gente, né? Às vezes eu lembro de uns, vou esquecendo de outros. É Beth, Eliana, é Dalva, é Sheila, um abraço para Sheila, Flávia, da Flávia Oliver Store. Ó, Marilene, tanta gente. Manda o seu oi para mim, que eu me lembro de você aqui. Eu te mando um abraço. Bom dia, Silas Kaufman, Maria Luísa, Juliana. Obrigada ao nosso novo anunciante, né? O Márcio da Abner Mecânica. Entrou como nosso anunciante agora. Você pode levar o seu carro lá, ok? Dá preferência para ele, porque ele está proporcionando a vocês que este programa continue indo ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras e investindo no projeto Azra, que é o nosso projeto social evangelístico missionário de alcançar as crianças, as mães, as famílias nas imensas favelas abandonadas da capital da Índia, Delhi, ok? Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Juliana, que também patrocina o nosso programa da Padaria Coelho. Se você quiser patrocinar, fique à vontade, ok? E é isso, você vai estar nos ajudando a estar aqui a cada manhã, não é? E investindo em missões, em alcançar os povos ainda não alcançados para Jesus Cristo. Amém? Hoje o programa está recheado de assuntos interessantes, importantes. Eu quase me atrasei um pouquinho hoje, tive que vir andando mais rápido, ainda peguei o trem. Quando você está com pressa, você pode contar que você pega o trem atravessando a linha na sua frente, não é? E está muito quente, né? Mas eu dei uma acelerada, porque eu me distraí olhando na palavra de Deus, um assunto, né, que eu quero trazer para vocês hoje. E acaba que eu vou acumulando os assuntos, eu vou tropeçando um assunto em cima do outro. Eu sei que eu fiquei de trazer para vocês o sentido do número 18, porque nós falamos, né, do que Jesus diria com relação ao acidente que aconteceu, né, a catástrofe lá com a mina lá em Brumadinho. Se você quiser ver, né, este programa da última segunda-feira, gente, até perdi as contas, hoje é quarta-feira, né? Pois então, está lá postado no Facebook, vou postar depois no YouTube, e você pode ver o que Jesus teria a dizer com relação às mortes de todas essas pessoas, né? Tudo isso que a gente está assistindo. Bom dia, Wagner Souza. O pessoal vai chegando no Facebook, eu tenho que ir dando as boas-vindas para vocês. Então, muitos assuntos, inclusive uma análise muito séria de como é que está a situação
né, na mega política, como está a movimentação das nações no mundo, né, se alinhando para a preparação da vinda do anticristo, que antecede, né, infelizmente, a vinda do nosso amado Senhor. Por falar em volta do nosso amado Senhor, já vou encaixando aqui a primeira notícia que eu selecionei para vocês. É a respeito de um rabino muito famoso, né, do judaísmo ortodoxo lá em Israel, e ele está afirmando que o Messias judeu, né, que não é Jesus Cristo, que eles não creem que Jesus Cristo é o Messias, e por isso eles vão ser enganados, né, com a próxima vinda do anticristo. Esse rabino está afirmando que o Messias judeu vai surgir até o dia das eleições em Israel, ok? Que é mais precisamente no mês de abril, que está tão próximo, né? E ele está dizendo que antes do mês de abril, o Messias vai surgir. E nós sabemos que neste caso é o anticristo. Então, esse rabino, ele é entendido em Cabala, que é a parte mística do judaísmo, e ele é muito considerado entre os religiosos, e tem outros rabinos também que estão concordando e estão, da mesma maneira, envolvidos em preparar a volta daquele que eles pensam ser o Messias. Não é? Se este rabino estiver certo, o anticristo seria conhecido, então, ainda este ano, até abril. A situação mundial, ela continua se agravando no cenário político e o alarme de uma guerra de grandes proporções já está soando há muito tempo. Sabemos que Israel é o alvo. E mesmo, né, os analistas, os estudiosos da palavra de Deus, os que estudam as profecias, há uma concordância geral de que a próxima profecia a se cumprir é a guerra de Gog e Magog em Ezequiel 38, porque todas as demais profecias com relação a Israel e as nações já se cumpriram. Então, lá em Ezequiel 38, você vai ver que são nomeadas as nações que elas já estão unidas. E elas podem se voltar contra Israel e atacar a qualquer momento, pode explodir esta guerra de Gog e Magog. E Israel não vai ter como se defender, é uma aliança de nações poderosas. E o próprio Senhor vai intervir com terremotos, chuva de pedra caindo dos céus. É o Senhor quem vai aí mais uma vez matar os inimigos de Israel. Nós sabemos, né, que Rússia, Turquia e Irã vão fazer uma aliança para invadir Israel, e ainda ao sul, Líbia e Sudão. Só que eles já estão andando juntos. Essas nações, elas estão usando o território da Síria para os seus propósitos. A Rússia é interessada nas riquezas ali de petróleo da Síria. A Turquia está ao norte, defendendo a sua fronteira com a Síria. E a Turquia, eles são sunitas, eles têm uma batalha contra os xiitas, que é um outro ramo do islamismo. E o Irã, ele é xiita, mas apesar de ser xiita, ele está aliançado com a Turquia, que é sunita. São arqui-inimigos, mas estão aliançados por interesses mútuos ali na Síria, porque o Irã fica bem mais para lá, então ele se achega a Israel, colocando bases na Síria para atacar o território de Israel.
e o Irã deseja ardentemente, é o alvo deles, a missão deles é destruir Israel. Bom, então eles já estão juntos. E mais que isso, e a péssima notícia para nós, eles estão marcando presença, esta aliança, Rússia, Turquia e Irã, na Venezuela. Ok? A segurança do Maduro está sendo feita pelos russos, eu comentei com vocês. O Irã tem milícias do Irã agindo na Venezuela, tem pessoal da Venezuela sendo treinado no Irã para reprimir as manifestações. E ainda tem a Turquia, que foi a primeira a manifestar apoio ao Maduro, não é? Esses três estão ali solidificando a aliança deles, querendo fazer guerra no território venezuelano. Agora, né, a situação está grave para o Brasil. Porque a Venezuela, da Venezuela para o Brasil, praticamente, né, não tem nem fronteira. E agora a Rússia, ela já mandou recado para os Estados Unidos, ameaçando que se os Estados Unidos interferirem na Venezuela, vai haver guerra. E aí eles acabam transferindo, né? A guerra que eles já fazem dentro da Síria, eles vêm fazendo dentro da Venezuela, porque a Venezuela, ela era até 20 anos atrás, antes de vir o Hugo Chávez, toda esta coisa do comunismo, um país riquíssimo, o mais rico da América Latina, me parece que o 5º no ranking mundial, porque a Venezuela está em cima de uma grande jazida de petróleo. A gasolina lá é baratinho. E essas nações estão atrás do ouro negro e por isso elas têm grande interesse em estar ali na Venezuela, não é? Defendendo esse ditador, trocando, né? Como a gente fala isso? Eu esqueci. Trocando figurinhas, né? Trocando figurinhas com ele. Então a situação está grave porque, inclusive, eles viram anotado na agenda de um líder americano, eu esqueci o nome, assim que os Estados Unidos iam mandar 5.000 tropas para a Colômbia. Né? Então, os Estados Unidos, aliançado com a Colômbia, atacaria da Colômbia a Venezuela. Bom, isso representa um perigo real para o Brasil. Muito, muito real. Ok? Eu ouvi profecias esses dias de um servo do Senhor falando que vão acontecer 3 guerras no Brasil, uma de maior gravidade que envolveria o Brasil e mais umas 2 outras menores, e nós não queremos isso para a nossa nação, nós não queremos paz, ordem e progresso, não queremos derramamento de sangue no território brasileiro. Por isso nós precisamos orar muito com relação a esta situação. Nós precisamos clamar a Deus pela Venezuela e pela nossa nação. Que o Senhor possa intervir mediante as nossas orações e que essas ameaças sejam afastadas. A Venezuela, como disse para vocês, ocupava essa nação de destaque, é uma nação rica e atrai, né, esses conquistadores, esses que querem, né, as riquezas da Venezuela. Por quê? A Rússia, embora seja um país muito grande, muito populoso, ela tem poucas áreas para serem plantadas. Muito do território da Rússia é gelado, né, não tem proveito. A Turquia está falida, o Irã está falido, eles investiram muito em guerras, estão falidos. Então, eles estão em busca de pilhar os outros países, ok? E a Venezuela, né, que era riquíssima, agora está lá nessa situação. As estatísticas são outras, né? Maduro é gordo e barrigudo como um capado. Mas a pesquisa mostra que em 2017, quase 65% da população perdeu, em média, 11,5 quilos por causa da desnutrição. Você vê, principalmente os homens,
né? O homem come muito, então quando ele não come, rapidamente, né, ele emagrece. Então você vê os homens magérrimos perderam, né, em média 11,5 quilos. Mas a situação de uma nação pode mudar. Vamos clamar, né? Nós clamamos pelo Brasil e Deus tem nos ouvido. Devemos clamar pela nação brasileira e para um conserto no meio da igreja brasileira. Precisamos de um conserto no meio da igreja brasileira. Nós estamos aqui para clamar pelo favor do Senhor, mas para que haja este favor do Senhor sobre cada um de nós e sobre a nossa nação. Né? Jesus foi bem claro, eu falei sobre isso em Lucas 13. Se todos não se arrependerem, de igual modo perecereis. Esta foi a advertência de Jesus com relação aos que morriam em sua época em grandes catástrofes, né? O Pilatos, que era um governante, pegou o sangue dos galileus para misturar em seus sacrifícios satânicos. Vocês pensam que isso não está acontecendo na Venezuela? Isso está acontecendo na Venezuela. Já vem acontecendo de muito tempo, mas agora, né, a situação está bem pior. O Deus da guerra, né, o demônio, o principado da guerra está querendo, né, ser entronizado ali na Venezuela. A guerra que traz a fome, que traz a morte, né, o cavalo da guerra, ele está querendo, este príncipe das trevas, ele quer tomar posição ali na Venezuela, substituindo o principado da corrupção. E a mesma coisa, né, este demônio, esse príncipe está intentando com relação ao Brasil. Por isso nós temos que orar e orar muito. Ó, veja bem, ó, o alerta que foi passado ontem para todos vocês que estão no meu WhatsApp. Aliás, todos vocês, não só os que estão na lista de notícias políticas. Se você quer ser informado dessas notícias políticas, né, disso que eu estou compartilhando, você me pede para te adicionar na minha lista e você vai receber as notícias no momento em que as coisas estiverem acontecendo e chegarem ao meu conhecimento. Ontem, não só a pastora Lourdes, como também a Diana, ambas ali da Venezuela, elas estão em Barquisimeto, todas duas me passaram um pedido de oração urgente. As rádios na Venezuela estavam noticiando que os pais mantivessem os seus filhos jovens guardados, escondidos dentro de casa, porque Maduro estava parando os ônibus na porta da escola e raptando, sequestrando as crianças, ok? A partir dos 9 anos de idade até os 18 anos de idade, todos os jovens, ele estava parando na porta da escola e levando embora para serem treinados pelas milícias para guerrear em favor da Venezuela, com medo, né, de um ataque dos Estados Unidos. Então, essas crianças estão sendo pegas na escola e levadas embora. Os pais não sabem onde estão essas crianças. Outras, eu não sei porquê, talvez somente para aterrorizar os pais ou porque de alguma maneira reagiram ou não queriam ir, não sei o que aconteceu. Essas crianças foram pegas, já estavam marcadas para serem pegas e foram torturadas até quase a morte, né? Uma das irmãs em Cristo gravou, né, um áudio dizendo, né, que ligaram para a casa dela e falaram: você sabe onde está o seu filho? Porque nós soubemos que ele foi pego, ele estava marcado para ser pego. E ela começou a andar atrás do filho, não encontrava. Por fim, comunicaram a ela de um hospital. Ele estava internado, todo quebrado, com hemorragia interna. Tinha sido duramente espancado, torturado. Torturas abjetas que não dá nem para comentar com vocês de tão revoltante que estão acontecendo na Venezuela. Uma cela com crianças que foram pegas, que foram presas, esses meninos, né, meninas, eles jogaram gás lacrimogêneo dentro da cela desses menores.
são realmente demônios que querem a destruição do povo venezuelano, que querem torturar, matar e destruir. E nós precisamos clamar a Deus, porque quase nos tornamos uma Venezuela por causa do PT, por causa da Dilma e do Lula. Deus nos socorreu, mas nós fomos socorridos para socorrer os que precisam, como a Venezuela nesta hora, né? Eu digo a vocês, como Mardoqueu falou para a rainha Esther, não pensa você que se você não clamar, não falar diante do rei, se você não interceder, não pense você que você vai ser poupada. A sua cabeça também poderá rolar. Então, não pense o Brasil, né, que é o povo da Venezuela e que não tem a ver conosco e que eles se virem para lá, porque não é assim. Nós temos que assumir a posição de intercessão agora. Para isso o Senhor nos livrou, para ser luz para os povos, para defender a América Latina, ok? Para socorrer aqueles que não estão tendo a mesma sorte que nós tivemos de, pelo menos temporariamente, não cairmos na mão deste principado, né, da guerra, porque o principado da corrupção está sendo derrotado no Brasil, mas está aí às portas outro que quer subir, que é este príncipe da guerra, da morte, ok? Porque os principados, eles agem nas nações da terra. Nós temos uma batalha espiritual. Tudo acontece no reino do Espírito. Todas as coisas que acontecem na nossa dimensão, primeiro foram definidas, resolvidas no reino do Espírito. Não se deixe enganar, ok? Você precisa abrir a tua visão espiritual. E eu comecei a falar com vocês ontem das guerras de Josué, não é? Podemos falar das guerras de Davi e você vai ver, né, como tudo tem o contexto espiritual, tudo tem a ver com os governantes das trevas, que nós precisamos guerrear contra eles, porque a igreja foi chamada a tomar uma posição, né? A nossa guerra é contra os principados e potestades, contra os dominadores das trevas, os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Este é o chamado da igreja. Esta é a nossa batalha, é a nossa guerra. E nós precisamos pelejar. Ninguém está de fora desta batalha. E se você se acovardar, é pior para você. Se você fugir, é pior para você. Ok? Porque quando você foge, você dá as costas para o inimigo e ele vai te pegar pelas costas. Porque a armadura que o Senhor proveu para nós, ela nos protege somente pela parte da frente. A nossa proteção é na parte da frente, porque nós somos chamados para atacar, para ir contra o inimigo e não esperar que ele nos ataque. Nós temos que tomar a iniciativa, porque o Senhor nos garante que as portas do inferno não vão conseguir resistir ao avanço da igreja. Amém? Assim que você esteja com a ousadia do Senhor e revestido de alto a baixo da armadura de Deus, né? Cada peça da armadura fala de Jesus Cristo. Então, que você esteja nele, lutando por ele, através dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele nós existimos e nos movemos, está lá em Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, ok? Nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, estamos agora em Cristo, mas o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram de nós sua morada. Então, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Nós somos partes do corpo de Cristo, ok? E Cristo é o nosso cabeça. Nós agora somos um com o Pai. O Pai em Cristo, Cristo em nós, a nossa esperança da glória. E o Senhor nos chamou e nos ungiu para batalhar as batalhas do Senhor. Nós temos que orar, vigiar e orar. Orar sem cessar. Ok? Então, você não pode abrir mão, você não pode deixar de assumir a sua posição nesta guerra. E eu estou chamando você,
Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela Venezuela, porque os nossos destinos, eles estão cada vez mais entrelaçados. E nós não podemos permitir que Venezuela caia nas mãos deste principado da guerra e que este príncipe das trevas venha atravessar as nossas fronteiras para derramar sangue na nação brasileira. Porque os demônios gostam disso, é de derramar sangue, porque é da maneira como eles se fortalecem. E nós não podemos permitir, porque Jesus já derramou o sangue dele, para que ninguém mais tenha que derramar o próprio sangue em favor de demônios. Amém? Olá, Maria Luísa, você apareceu no meu visor aqui agora, já tinha te dado aí um bom dia, ok? Vamos continuando, mas eu quero trazer para vocês esses dias, eu vou resgatar um livro que eu li, uma história que não foi contada, porque tem uma história que não foi contada e eu quero contar para vocês. Bom dia, Denise, a paz do Senhor para você. Como eu disse, né, eu fiquei de pesquisar o significado do número 18, mas não foi possível, não deu tempo, eu fico devendo isso para vocês. Também estamos aí na pendência com o nosso estudo vendido como escravos ao pecado, mas eu quero falar de Josué, de Davi, ok? Vamos estar compartilhando sobre essas coisas agora. Antes, porém, eu quero pedir a vocês que orem pelo Projeto Asra, pelas 60 crianças, né, da Escola Asra, pelas mães dos alunos que estão recebendo a pregação do Evangelho, pelo meu envio à Índia e ao Nepal, mais uma vez, né? Já é a minha terceira vez de Índia, que eu vou estar indo ao campo para fortalecer o que foi plantado e expandir, trabalhar naquelas favelas de Delhi, estar ali em Ghaziabad com Francisca, no Nepal com Sobit, Bimla, visitando as igrejas do Nepal. Então, é muita coisa para ser realizada e eu estou aguardando, né? Nós vamos fazer tudo a seu tempo e, principalmente, é necessário que a temperatura na Índia permita a minha ida. Esse tem sido, né, esse é o principal desafio, é o verão na Índia, que precisa, né, não ser tão destrutivo, tão alto, para que a gente possa estar indo e fazer a obra do Senhor, ok? Se você quer notícias do Projeto Asra, notícias do que o Senhor está fazendo lá na Índia e no Nepal, você pode acessar o meu WhatsApp. Se você ainda não me adicionou, por favor, me adicione. O meu número é 32, aqui de Juiz de Fora, ok? 99195 9489, tá bom? 329 9195 9489. Se você perdeu, não conseguiu anotar, você pode acessar o meu Facebook, Márcia Rodrigues Martins, ou você pode me achar Márcia Entre Nações. É o meu blog, YouTube, você pode ter acesso a esses programas e outras contribuições acessando esses sites, ok?
Everyone up the front. Come on, everyone up the front. É tanta coisa aqui que eu queria compartilhar, mas vamos lá, vamos ver onde a gente chega. Eu comecei a falar com vocês sobre Josué, e Josué, na margem oriental do Rio Jordão, ele guerreou e conquistou o rei Sion dos amorreus, que vivia em Hesbom. Depois o rei Og de Bazã, que era o último Refaim, que era uma casta de gigantes. Aí ele atravessou o Jordão rumo à terra prometida, né? Agora no ocidente do Jordão. Antes, Josué estava sob o comando de Moisés, quando ele estava do lado oriental do Jordão, e eles derrotaram o rei Sion e o rei Og. Dois, né, reis assim, né, terríveis, gigantes. E ele, então, já quando atravessou o Jordão, era Josué que estava sob o comando, né? E logo que atravessaram, eles foram circuncidados. Cerca de 40 mil homens foram circuncidados. Já pensou o que é isso? Então, eles tomaram a Páscoa e cessou o maná. E depois disso, então, é que eles prosseguiram nas guerras, né? Tinham que enfrentar Jericó, que era a primeira fortaleza à frente deles. Eles lutaram e derrotaram os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Todos esses povos. Cada um desses povos eram governados, né, por deuses. Então, sobre cada um desses povos haviam príncipes das trevas governando. E Josué, com o seu Deus, Yahvé, derrotou cada um desses príncipes das trevas, dos cananeus, né? Os cananitas. E então ele venceu os reis de Jericó, de Ai, de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gueder, Ormá, Arad, Libna, Adulão, Maquedá, Betel, Tapuá, Refer, Afec, Lazaron, Madom, Azor, Siromeron, Aksaf, Taanak, Megido, Quedes, Joqueneão do Carmelo, Dor em Nafatidor, Goim em Gilgal e Tisa. Ao todo, 31 reis foram aniquilados e as suas cidades destruídas. Que batalha espiritual tremenda! Para que o povo derrotasse todos esses reis, não podia haver pecado no meio do arraial. Então, Josué às vezes falava com o povo: santifiquem-se, porque amanhã nós vamos atravessar o Jordão. Santifiquem-se, porque amanhã nós vamos para a guerra. Enfim, quando o famoso Acã, né, roubou a capa lá em Jericó, eles perderam a batalha seguinte de Ai, por culpa da desobediência de Acã. E ele foi apedrejado com todos os filhos, com tudo, para que fosse uma lição bem dada ao povo de Israel, que eles não poderiam pecar, não poderia haver pecado no meio do arraial, ou o Senhor não estaria com eles na batalha. Então, batalha espiritual é vital, nós precisamos entrar nas guerras de intercessão, de oração, mas você tem que estar em santidade, você tem que estar com todas as peças da armadura, ou você vai cair diante dos seus inimigos. E acontece que não há como você não guerrear. Se você não quer guerrear pelos outros, pelo menos pela sua própria vida, pelos seus, pela sua situação, você vai ter que guerrear. E se você não estiver em santidade, você vai cair diante dos seus inimigos. Você não vai ter poder de vencer esta batalha, ok? Fica aí uma advertência bastante clara de por que nós devemos andar em santidade com o Senhor. Né? Josué recebeu este aviso: se você, Josué, andar comigo nos meus estatutos, em obediência a toda a minha palavra, se você meditar na minha palavra, onde você pisar o teu pé é teu. Você vai ser um conquistador. Mas, né, se isso não acontecesse, também ele não ia prevalecer contra o inimigo. E
o arraial inteiro estava em santidade e pôde derrotar principados e potestades de 31 cidades que foram destruídas. Bom, falando em conquistador, eu poderia ainda falar muito aqui sobre Josué, mas eu quero entrar num comentário que eu fiz com vocês sobre Davi e o gigante Golias. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 4. Vamos para lá, vamos para Samuel. Vamos lá, onde estamos aqui em Samuel. Outro dia a gente fala mais, sobre Josué, mas hoje eu tenho algo que eu quero compartilhar. Vamos ver, cadê meu Samuel aqui? Achei. 1 Samuel 17, 4, vamos dar uma olhadinha lá. Esse plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Não, tem alguma coisa aqui. Ah, tá, eu estou em 2 Samuel. 1 Samuel. No 1 Samuel... Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Quando a palavra de Deus cita detalhes como esse, você pode ir atrás e pesquisar, que algum significado tem. Eu ainda não tive tempo de pesquisar, porque está mencionada aqui a altura exata deste gigante. Ok? Não só a altura exata, né, 2,90 metros, e usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, né, ele usava em cada perna aí, ó, uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Não, desculpem. Estou fazendo confusão, vamos lá. Ele usava capacete de bronze e vestia uma couraça no peito, de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha, olha só, caneleira de bronze, que força que ele tinha nessas pernas. E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma laçadeira de tecelão enorme. E sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Que interessante, né? Bem detalhado aqui. Seu escudeiro ia à frente dele. Ele tinha um escudeiro. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Olha só, servos de Saul. Em vez de dizer que eles eram servos do Deus vivo, servos de Yahvé, eles estavam na posição aqui de servos de Saul. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. E aí, né, Davi acabou indo lá levar pão para os irmãos e... Aí Davi levantou de madrugada, deixou o rebanho e foi. Quando ele chegou no acampamento, na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate, foi nesse momento que ele chegou.
Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. 40 dias estava acontecendo isso. Bom dia, Ivan Martins, Ali Fakha, bom dia. E Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, que ele foi lá levar, né, comida para os irmãos dele, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Para ver como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza ao que vencer. Também dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E aí nós vamos avançar aqui, mas vamos lá, vamos fazer alguns comentários, né, a partir daqui. O gigante Golias estava desafiando, né, Israel todos os dias. Davi falou: quem é esse circunciso que está afrontando Deus vivo? E partiu para cima dele. Bom dia, Raquel. Partiu para cima dele, né? E acertou ele na fronte com uma pedra. O rei Davi venceu o gigante filisteu e ele é um tipo de Cristo, derrotando os principados e potestades. Saul não teve essa ousadia, não teve essa autoridade. Saul não estava cheio do Espírito do Senhor. Saul estava amedrontado, se escondendo atrás do seu exército. Davi não. Davi chegou e, né, falou: eu tenho autoridade para confrontar. Eu creio que eu posso vencer esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E ele destruiu o gigante com uma pedrada na testa. A pedra nos remete à rocha, que é Jesus Cristo. O próprio Cristo foi quem derrubou o gigante, né? Ele é aquela pedra que acertou bem no meio da testa. E Jesus é também o leão da tribo de Judá, né? Tribo de Davi. Davi era da tribo de Judá. E Jesus chama a si mesmo, né, de filho de Davi. Jesus era conhecido como filho de Davi porque ele veio da linhagem de Davi. E o interessante é que ainda quando Davi, né, mais para frente, pecou e adulterou, o Senhor o perdoou e não retirou dele a sua condição de rei. Não retirou de Davi a posição de rei. Mesmo quando Absalão tentou depor seu pai, o Senhor conservou Davi no trono. Depois que ele foi ungido e escolhido por Deus, ele foi separado. Samuel foi lá quando ele ainda era um pastor jovem, pastoreava as ovelhas no campo. Ele foi ungido rei para substituir a Saul. Mesmo depois que ele estava ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, ele foi banido de Israel. Quem baniu? Foi banido pelo próprio rei Saul. O rei Saul, ele havia sido rejeitado por Deus. Ele estava cheio de demônios. O Senhor havia abandonado o rei Saul. Vieram outros espíritos governar a vida de Saul. E ele quis assassinar Davi. O carnal sempre persegue o espiritual, né? O espírito das trevas sempre tenta matar o espírito de Deus nas nossas vidas. E Davi, então, foi banido daquele reino que Deus o havia ungido para ser rei sobre eles. E ele viveu um tempo vagando sozinho, rejeitado de todos, fugindo de tudo e de todos. Porque ele não podia ir para o lado do inimigo, porque, né, eram inimigos de Israel. E o seu próprio povo estava perseguindo-o. E aí ele ficou completamente só. Mas o Senhor estava com Davi, né? E o Senhor não abriu mão dos planos que ele tinha para Davi. Ele vivia ali como um fugitivo, mas depois de um certo tempo, ele passou a morar na caverna de Adulão e vieram,
né? Está lá em 1 Samuel 22, 2. Vamos dar uma olhadinha lá para vocês verem. 1 Samuel 22, 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades e endividados e descontentes, e ele se tornou líder deles. Haviam cerca de 400 homens com Davi. Essa aí é a versão NVI, né? Mas a minha versão lá de casa diz assim, que ajuntavam-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles, e eram com ele uns 400 homens. Bom dia, Meire, bom dia, Aurélia, Rachid. Bom, 400 homens, párias, que ninguém dava nada por eles, se uniram a Davi. Agora, além dele ser um rejeitado pelo próprio rei, quer dizer, todo mundo pensa o quê? Nossa, ele fez alguma coisa muito grave, né? Está sendo perseguido pelo próprio rei, ele não faz parte mais do nosso povo. E olha aí a prova de quem é Davi, olha quem está se juntando, quem é que está andando com ele. Os endividados, os amargurados de espírito, os párias, aqueles que ninguém quer, o lixo da sociedade está se juntando com ele, cerca de 400 homens. 400 é 10 vezes 40. 40 é o número da prova. 400 anos esteve o povo cativo no Egito. Foi levado cativo o povo de Israel por 400 anos. Então, 400 é o número que fala de cativeiro. E aqueles que vieram a Davi, eles estavam todos em cativeiro, né? Eles estavam numa situação espiritual muito difícil também, porque eles não podiam andar com Saul, eles não se encaixavam naquele povo, naquela sociedade ali do povo de Israel que estava debaixo da liderança de um líder carnal. E esses homens vieram para andar com Davi. Eles simbolizavam toda a nação de Israel debaixo do cativeiro imposto pelo rei Saul. O próprio rei Saul, dominado por demônios, uma vez que o Espírito do Senhor o deixara, ele estava agora gerando morte para a sua nação. Estes homens que vieram ter com Davi, eles se tornaram os valentes de Davi. Eles foram cheios do Espírito Santo e da força de Deus e passaram a caminhar, né, debaixo da unção de Davi, ungidos com a mesma unção de Davi. Que coisa, né, tremenda. Bom, aquele que agradara a Deus, que era Davi, né, e que ainda agradava a Deus, o homem segundo o coração de Deus, tinha com ele o quê? Um bando de rebeldes. Esses homens, como eu disse, foram os que se transformaram nos valentes de Davi e reinaram com ele. Para o mundo, nós somos um bando de rebeldes, mas nós vamos reinar com Cristo. Nós não concordamos com este reinado que está aí do maligno, né? O pai de Davi era Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz, que era filho de Salmão, com a ex-prostituta cananeia convertida Raabe. Né? Uma prostituta cananeia convertida estava na linhagem de Davi e acabou, né, ficando na linhagem de Jesus. O livro de Juízes, né, quando você vai vendo o livro de Juízes, antes que Saul fosse levantado, escolhido e levantado rei, termina num tom muito desanimador. Lá em 21, 25, diz assim, que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Até que foi levantado Saul, Saul se desviou, não é? E começou a perseguir Davi. 1 Samuel 17, 25. Deixa eu ver o que eu marquei aqui em 1 Samuel 17, 25.
Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem, ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Isto aqui, esse texto é uma referência a Jesus e foi cumprido através de Davi, que é uma figura de Jesus. Olha bem, vocês viram aquele homem que desafia Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também dará filha em casamento, não é? Então, Davi foi uma figura de Jesus até quando combateu, especialmente quando derrubou aquele principado que estava por detrás da figura de Golias. Porque aqui nós temos a figura de Jesus com a sua noiva, a igreja, que ele desposou ao derrotar Satanás na cruz. Assim também Davi desposaria a filha do rei caso ele derrotasse aquele demônio, aquele gigante. Diz, em 1 Samuel 17, 47, tem que vigiar a hora ali. Diz assim: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Aqui é Davi, né? Davi falando com o filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu vou te matar e cortar a sua cabeça, né? Então, ele está dizendo aqui, no 47, que eu terminei aqui, né? A batalha é do Senhor e ele entregará a todos vocês nas minhas mãos. Do Senhor é a guerra. Havia ali uma guerra do medo. Os exércitos de Israel, assim como Saul também, o rei, eles estavam atônitos, eles estavam aterrados de medo daquele gigante, né? Que era realmente uma figura temível. Então, o medo estava tomando conta das mentes e dos corações. O medo da morte. Eles tinham medo da morte. E Davi destruiu aquela fortaleza mental do medo, da incredulidade. Ele cortou a cabeça do gigante. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus, Hebreus 2, deixa-me ver aqui, eu marquei essa passagem do livro de Hebreus 2. Eu fiz tanta bagunça aqui com as minhas anotações que vocês nem sabem. Hebreus 2, vamos lá em Hebreus 2, que eu leio com vocês. Hebreus 2 vai dizer assim: é 2 no verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Mas não é esse trechinho exatamente, mas aqui para frente, no 14, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Né? O Senhor, ele nos libertou, todos aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte. E nós vimos aqui esta batalha do gigante Golias, como eles estavam aterrados de medo, porque eles iam ser feitos escravos. Eles iam ser levados como escravos dos filisteus, né? Então, eu achei interessante quando falou dessa batalha contra o gigante. Por que ao levar a pedrada, o gigante não caiu para trás, e sim caiu para frente?
e teve a sua cabeça cortada e tomada a sua espada, né? Com a própria espada foi cortada a cabeça dele. Isso me lembrou, né, uma outra cena, quando o povo de Deus estava guerreando com os filisteus, mais uma vez, e eles perderam a batalha, e a arca foi levada, está em 1 Samuel 5:4, e foi colocada no templo de Dagon. E no dia seguinte, lá estava Dagon caído de bruços defronte à arca. Os filisteus colocaram de novo Dagon de pé, mas no dia seguinte, lá estava ele de novo caído diante da arca, desta vez com a sua cabeça decepada e as mãos decepadas. Dagon era um principado, um príncipe das trevas, adorado na Filístia pelos filisteus. E quem era o gigante Golias? Era um filisteu. O gigante Golias era a própria personificação desse príncipe das trevas, Dagon, que governava sobre os filisteus. Ok? E interessante que na época que a arca foi levada e falaram para Eli, que era o sacerdote naquele tempo, né, que era antes de Samuel, era Eli. E quando trouxeram a notícia para Eli que a arca havia sido capturada, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Da mesma maneira que aquele deus Dagon caiu e quebrou o pescoço, da mesma maneira que Golias caiu e teve a sua cabeça cortada, da mesma forma que o Senhor esmagou a cabeça da serpente. Então, Golias, o gigante Golias, era uma batalha espiritual ali de alto nível, e Davi derrotou aquele principado, né, com uma pedrada bem na cabeça. Ok? Por isso que ele caiu para frente. A história de Sansão também nós vamos ver. Sansão lutou contra os filisteus todo o tempo. Depois de Sansão, seguiu-se um período de grande apostasia. E termina o livro de Juízes desta forma, né, terrível, que não havia rei, e acabaram levantando o rei Saul, que também perdeu a cabeça. Ele guerreou com os filisteus, ele perdeu aquela batalha, ele suicidou, ele se matou, mas o inimigo pegou o seu corpo, cortou a sua cabeça e pendurou a cabeça, espetou a cabeça num determinado lugar para que todos vissem, né, que Saul havia sido derrotado. É muito interessante. Jesus, ele é o nosso cabeça. E ele jamais será cortado, né? Ele é o cabeça da igreja, que somos nós. Nós precisamos estar certos de estarmos ligados na cabeça certa. Mas é muito interessante, né, a história aqui do rei Davi, como ele foi perseguido por aquele que estava lá todo certinho, né? Gente, onde foi que eu tinha feito uma anotação tão interessante sobre essa posição de Davi? Deixe-me ver. Me parece que eu deixei assim para trás. Um instantinho. Assim, foi uma observação lá de 1 Samuel 22:2, né? Que os certinhos, na época de Saul e Davi, os certinhos estavam com Saul, com o rei, que foi colocado por Deus, escolhido por Deus. Mas ele havia sido rejeitado, ele já estava fora de posição. Ele estava fora da posição espiritual, mas continuava ocupando aquela posição para a qual ele já não estava ungido e nem tinha autoridade para estar no comando.
Só que as pessoas não sabiam disso, que ele não estava mais obedecendo e ele não estava mais agradando a Deus. Então o povo continuava honrando a Saul, seguindo a Saul, enquanto aquele que era um homem segundo o coração de Deus, Davi, né, estava sendo perseguido. E estava sendo visto como aquele que estava totalmente errado, porque ele se juntou com a gentalha, com os rebeldes. Mas com quem o Senhor estava? Com aqueles certinhos que estavam ali debaixo da liderança de Saul? Ou com aqueles que se ajuntaram a Davi? É interessante, né? É interessante a gente analisar essas coisas. Nem sempre o que parece é, né? Nem sempre os que estão assentados nas posições de poder são os que realmente têm poder da parte do Senhor e estão agradando ao Senhor e têm a unção da parte de Deus. Ok? Então, nós precisamos ter discernimento para que não venhamos a ser encontrados seguindo a Saul, em vez de seguir a Davi, porque a unção que havia sobre Davi veio sobre aqueles 400 homens, e a vida deles foi transformada, e eles se transformaram em guerreiros poderosos, usados, né, pelo Senhor, porque Davi assumiu o reinado, e ele derrotou, né, todos os povos ao redor. Deus deu grandes vitórias a Davi. Ele não perdeu nenhuma das guerras que ele entrou. E ele entrou nessas guerras com aqueles homens que vieram do nada, que eram rejeitados pela sociedade, pela comunidade, que eram tidos como os errados. E eles foram transformados debaixo da unção de Davi e, né, se tornaram um grande exército. Queridos, meu tempo acabou e eu não me dei conta. Nosso Deus. Olha, fiquem na paz. Fiquem na bênção do Senhor. Tchau.